E aí, galera, belezura com vocês? Turma, vamos começando aqui mais um videozinho para dar início nesse segundo bimestre, tá bom? A partir dessa matéria, a partir desse vídeo, a partir dessa postagem, segundo bimestre, avisem os colegas aí, pessoal, fala para eles irem lá no blog, pegarem os conteúdos, fazerem as atividades e darem um jeito de retornar para a gente, pelo menos um pouquinho, para que vocês tenham alguma nota no segundo bimestre, tá bom? Só para não passar em branco. Então, corra atrás, gente, corra atrás, pelo menos para a gente ter alguma produção e a gente conseguir fechar uma nota também no segundo bimestre. Pelo jeito, esse isolamento aí vai longe ainda. Beleza, galera? Para a gente começar a nossa matéria do segundo bimestre, a gente vai falar de industrialização brasileira, tá? Então, esse é o nosso primeiro tema de geografia no segundo ano. Industrialização brasileira. Para a gente começar a falar desse assunto, gente, vou falar primeiro o seguinte. A data de referência para a gente, o ponto de partida, vai ser 1808. Por quê, pessoal? Porque antes de 1808 não era permitido ao Brasil se industrializar, tá bom? Isso era um decreto do rei de Portugal. O Brasil era colônia de Portugal. Então, ao Brasil não era permitido se industrializar, tá certo? Por quê? Porque Portugal não queria concorrência, Portugal já estava se industrializando também. Então, a metrópole não queria que a colônia fosse concorrência da metrópole. Tá bom? Portugal não queria concorrência. Então, ao Brasil não era permitido, enquanto o Brasil era colônia, ao Brasil não era permitido se industrializar. Só que o que acontece? Em 1808, se vocês lembram, porque a gente já viu isso, a família real vem para o Brasil. Né? Tá ocorrendo lá o bloqueio continental lá na Europa, né? Napoleão tá atacando terror lá na Europa. Então aí Dom João VI vem para o Brasil. E aí com essa vinda da família real portuguesa para o Brasil vira Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Né? O Brasil deixa de ser colônia tecnicamente em 1808, quando o Brasil vira Reino Unido, com a vinda da família real portuguesa para cá. Então, a partir dessa data, o rei faz outro decreto e permite ao Brasil se industrializar. Abre os portos brasileiros para o comércio com outros países, né, estrangeiros, e permite ao Brasil se industrializar. Tá bom? Então, a partir de 1808 é quando oficialmente é permitido ao Brasil se industrializar. Mas na primeira metade do século XIX, a industrialização brasileira foi mínima, foi quase nada. O Brasil se industrializa para valer a partir da segunda metade do século XIX. Tá bom, pessoal? Tanto que muitos autores defendem o quê? Que a industrialização brasileira ela é tardia, ela é atrasada em relação aos grandes centros mundiais, né? Principalmente Inglaterra, França, Bélgica, que foram os países que primeiro se industrializaram no mundo. Então, em relação a esses grandes centros mundiais, o Brasil se industrializou com mais de 100 anos de atraso. Tá certo? Então, por isso que o Brasil é considerado com uma industrialização tardia. Então, da segunda metade do século XIX até 1930 é quando o Brasil vai realizar a sua primeira revolução industrial. Guarde bem essa data, da segunda metade do século XIX até 1930 é quando o Brasil realiza a sua primeira revolução industrial. O que significa isso? Significa que nesse período o Brasil vai desenvolver as tecnologias a vapor, tanto nas indústrias quanto no transporte. Máquinas e equipamentos movidos a vapor e transporte movido a vapor, já que é o período, né, quando o Brasil incorpora fortemente as ferrovias no Brasil, né, na segunda metade do século XIX, quando o Brasil incorpora fortemente as ferrovias e também incorpora as indústrias com máquinas e equipamentos movidos a vapor. Tá bom? Então, é essa tecnologia a vapor que vai caracterizar a primeira revolução industrial. Aí, pessoal, vamos falar agora dos fatores, né, as causas da industrialização brasileira, os fatores que contribuíram para que o Brasil se industrializasse. Primeiro, pessoal, o ciclo do café, que vocês também já viram comigo, que aconteceu aqui no estado de São Paulo, na nossa região aqui, na nossa cidade, em Pindamonhangaba. Então, pessoal, a riqueza gerada pelo café aqui em São Paulo ajudou a financiar a nossa industrialização. Tá bom? Então, isso foi muito importante. Tanto que é por isso que o estado de São Paulo é o mais industrializado até hoje. Né? A gente pegou Minas, Rio também, mas principalmente no estado de São Paulo, onde ocorreu o ciclo do café. E fez com que o estado de São Paulo se industrializasse primeiro
e por isso, até hoje, o estado de São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. O segundo fator foi a abolição da escravidão e a incorporação da mão de obra assalariada, uma vez que as indústrias elas precisam de mão de obra assalariada, tá? E então, com a abolição da escravidão, consequentemente, houve a incorporação da mão de obra assalariada no Brasil. E isso foi um dos fatores que contribuiu para a nossa industrialização. Depois, pessoal, nós temos também a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Tá? Estrangeiros, mas principalmente europeu, né? No próprio ciclo do café veio muitos italianos aqui para o estado de São Paulo, para o sul do Brasil também vieram muitos alemães, holandeses, tá bom? Então a vinda desses europeus, desse imigrante para o Brasil ajudou na nossa industrialização, por quê? Porque esse imigrante, principalmente europeu, ele trazia conhecimentos técnicos. Isso ajudou na nossa industrialização, a vinda dos imigrantes. Depois, pessoal, também o que contribuiu foi a formação de uma classe média urbana e consumidora no Brasil, já que nessa época, né, final do século XIX, início do século XX, o Brasil já tem suas cidades crescendo e com isso então já se forma o quê? Uma classe média urbana consumidora, né? Já que a gente quer desenvolver as nossas indústrias, precisa ter um mercado consumidor para consumir esses produtos industrializados, não é verdade? Então isso foi fundamental, a formação já no Brasil de uma classe média urbana consumidora. Esse também foi um dos fatores que ajudou na nossa industrialização. E por último, pessoal, a dificuldade que o Brasil tinha de importar industrializados. Né? Era difícil já desses industrializados chegarem aqui no Brasil, principalmente que eles tinham que vir da Europa. Então, com dificuldade já havia muita dificuldade para esses industrializados chegarem no Brasil. Isso piorou muito durante a Primeira Guerra Mundial, né? A Europa mergulhou na Primeira Guerra Mundial, então a vinda desses industrializados para o Brasil ficou ainda mais difícil, né? Então aí foi quando o Brasil começou a trabalhar muito a questão da substituição de importação, né? Que é o que? O país começar a produzir internamente aqueles industrializados que mais consumia e que mais importava, né? Então esse desabastecimento, essa dificuldade de importar industrializados, isso contribuiu para a industrialização brasileira e promoveu a aceleração da tal substituição de importação no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as causas, né, os fatores que contribuíram para a industrialização brasileira. Agora, pessoal, para a gente fechar esse vídeo rapidex, eu vou falar para vocês quais foram as indústrias que principalmente se desenvolveram no Brasil nesse período, tá? Lembrando que da segunda metade do século XIX até 1930, o Brasil então vai desenvolver principalmente as indústrias têxteis, indústrias de roupa, indústria química, indústria alimentícia, indústria em madeira e indústria metalúrgica. Tá certo, pessoal? Então, nesse período aí da primeira Revolução Industrial Brasileira, o Brasil desenvolve principalmente essas indústrias que eu acabei de citar. Tá certo, pessoal? Então, Rapidex, fecha a conta aí.